nesse primeiro podcast de 2026, encerrando o mês da mulher e em homenagem a todas elas. A gente entrevista uma pessoa de muita garra, força, coragem, que no meio de muitas adversidades nunca baixa a sua cabeça. Ela é professora, diretora, mãe e, sobretudo, mulher. Vamos ver depois da nossa abertura. Elidiane Martins Tamburini Lima, acertei? Acertou. De onde é que vem esse nome? A minha mãe queria juntar o nome da minha avó, né? E aí, que era Lídia, e aí acrescentou ali um pouquinho do Eli, né? E aí ficou. Era para homenagear a minha avó, que faleceu, né? De morte do meu pai, né? Quando ela, no parto, ela faleceu. Então, é uma homenagem para ela. A gente começou essa nossa odisseia à frente da escola 2020, não é? 20. Eu sou da zona urbana, a gente chamava antigamente de escola rural, né? Agora chama de escola do campo. Como é que você descreve a localização lá da tua escola e como é que se é que existe a principal atividade econômica lá da escola, lá do espaço onde a tua escola está localizada? A escola, ela depende de onde que o aluno mora, né? Porque, por exemplo, eu tenho alunos que ele pega o barco, mas antes dele pegar o barco, ele anda 2 quilômetros, aí na beira do rio ele pega o barco, aí ele chega na beira do rio, onde vai estar a Marruá encontrando ele. O Marruá, o que é a Marruá? A Marruá é aquele como se fosse um jeepzinho menor do que o ônibus, né? Grande, e aí ele é bem menor. Em alguns lugares só entra esse? Só entra eles, porque é bem menor, mas é traçado. É como se fosse uma réplica da Toyota, antigamente. Então, consegue chegar até a beira do rio, busca esses alunos, cerca de 3, 4, 5 quilômetros, e deixa na escola. Então, assim, dependendo da localidade do aluno, ela pode ser de difícil acesso, né? Não é tão próximo, mas os que moram na principal seria bem mais fácil, porque só é asfalto mesmo. Então, depende muito da localidade desses nossos alunos. E tem uma atividade econômica que circunda ali a escola? Sim, normalmente eles vivem de agricultura familiar, né? Alguns só são trabalhadores das fazendas, porque ele não tem a fazenda própria, ele não tem a colônia própria, né? Então, por isso que a gente acaba tendo uma rotatividade, inclusive, por exemplo, dos alunos. Então, a gente começa uma turma com 30 alunos, e aí, quando metade do semestre, a gente já tem 20, 22 alunos numa turma, por conta disso, porque o pai não deu certo naquela colônia, naquela fazenda, e aí ele muda de lugar, vai para outro município, e aí acaba que esse aluno pede a transferência. Esse tipo de experiência, então, pelo menos me leva a pensar que existe uma integração entre os moradores locais e a escola. Eu deduzo que a escola não seja vista só como um espaço de ensino, ela serve para além disso? Sim, os amantes, né, dos esportes, os meninos adoram, e a escola é um ponto que eles têm como referência. Então, lá na vila, que é onde a escola se localiza, não tem quadra, não tem, né, que eles possam usar coletivamente. Então, é a escola. Então, eles se organizam, tem sempre um responsável que acompanha, né, que assinou lá um documento com a escola, se responsabilizando, e acompanha esses alunos, né, que a maioria são nossos alunos, e tem os que não são alunos também, os pais dos meninos, né? A comunidade vai para jogar bola, e aí, quando a gente não tem aula sábado, eles vão durante a tarde, vão no domingo, e durante a semana à noite eles também vão para jogar bola, e é um momento que eles se descontraem, não ficam, né, sem ter o que fazer. E quando alguma associação também solicita a escola, o espaço para realizar alguma atividade, também é cedida, né? Então, a escola está sempre aberta para que eles possam usá-la. Você falou da Marruá, e aí eu queria saber quais são, assim, além disso, do transporte, quais são os outros desafios logísticos que vocês enfrentam todos os dias para manter a escola aberta. Eu costumo dizer, aqui, a gente tem os desafios da zona urbana. Imagino que no campo existam desafios muito próprios de lá. Você consegue citar alguns? A gente tem, por exemplo, aluno que ele mora no ramal, e esse ramal tem algumas, como se fossem umas baixas, como se juntasse a água, né?
Então, às vezes, tem um igarapé próximo, né? E aí, aquela área, como ela é muito baixa, então ela fica alagadiça quando chove, esses dias que chove muito. Então, esse mês ainda, por exemplo, a mãe me mandou, porque ela se comunica com a filha quando elas saem, né? 5 horas de casa para chegar até a beira da estrada, que é onde 6h10, 6 horas o ônibus vai estar passando para buscá-las. Isso aí é um desafio logístico, porque 5 horas da manhã a gente tem servidores que chegam aqui nesse horário. Mas é um movimento. Então, para chegar na escola, alguns alunos precisam fazer esse movimento por causa dessas... Por causa disso, porque como não tá tendo condições de acessibilidade, porque quando está melhor, né, vai lá o transporte até próximo da casa dela. Mas aí, como chove e fica essas áreas alagadas, o que acontece? O transporte não consegue passar. Então, as meninas, choveu à tarde, muito, aí no outro dia elas acordam de manhã, elas vêm andando, né? E aí, se chegar lá, às vezes acontece que está alagada. E a mãe tinha, por exemplo, né, dito, se tiver, vocês retornam, mas não. Elas atravessaram. Estava com aquela água, elas atravessaram. Isso já aconteceu? Isso, esse mês agora. E aí elas se comunicam por rádio. E aí elas o rádio que a gente usa aqui na escola, né? Exatamente. E aí ela me mandou a gravação da conversa com as meninas, e assim, desesperada. Vocês estão onde? Por que vocês passaram? Eu não falei que não era, né? E aí o que aconteceu? Quando elas entraram na água, o jacaré ouviu. E aí elas ouviram aquele movimento na água, elas subiram na porteira. Só que a porteira fica no meio da parte que estava alagada. Certo. E aí elas ficaram se abrigando lá, né? E a mãe, né, brigando, eu não falei para vocês não passarem, tal. E aí teve que aguardar, né, realmente clarear bastante para elas conseguirem aí passarem, voltar para casa. Então, elas perderam o ônibus, não tinha como elas chegarem, né? A gente está com uma dificuldade logística nesse exato momento. Eu falei para ela que ela ia ficar com frio, aí ela disse, não, mas eu tô com frio. Você desliga isso aí para a gente só um pouquinho. O outro tá ali. Não, eu tô com... Mas eu tô ficando com frio. E olha que eu sou calorento. Por dentro tá uma quentura, entende? Não, minha cabeça tá fervendo aqui. Porque, não, esse tipo de história me lembrou a minha avó. Minha avó me contava. Desligou ele? A minha avó me contava essas histórias de jacaré e de tudo. Tem que desligar. Em nome de Jesus. Me contava história de jacaré, de onça, não sei do quê. E é engraçado como a gente que vive na zona urbana nem imagina que esse tipo de coisa aconteça, e é a coisa mais natural do mundo para quem vive no campo. Aí, no final das contas, o jacaré não atacou ninguém. Não. As meninas conseguiram, graças a Deus, voltar para casa. Sim. Em segurança, né? Mas a gente já sabe que elas têm que voltar, não tem jeito. Né? É um dia de aprendizagem a menos para elas, né? Mas por isso que os professores sempre são orientados a sempre estar começando a aula, fazendo uma retomada do que foi trabalhado anteriormente, justamente para tentar localizar essas meninas, né, no contexto do que a aula que elas perderam. Perdeu, não tem mais o que ser feito, né? Então, assim, é bem complicado, porque a gente tem essas e outras situações, né, de tira foto lá porque a onça está passando no ramal, né? Então, são coisas assim que só zona rural mesmo, quem mora, para entender as dificuldades. Você falou de rádio, e aí acesso à internet, como é que é? Porque isso tem a ver com a estrutura da escola. Geralmente, eu sei que de uns anos para cá muita coisa melhorou, mas como é que é o acesso à internet para vocês lá se comunicarem? Essa história de rádio, a gente tem as meninas da cantina aqui que tem chácara, essas coisas, e elas falam de usar o rádio como meio de comunicação em espaços que não tem internet. Mas como é na internet o funcionamento lá? A internet agora tem uma com fibra ótica, né? Mas antes era bem caótico. Só que, como só tem uma, então, às vezes, não consegue dar conta, né? Às vezes, deu uma chuva, um temporal, e aí até chegar naquela localidade para arrumar é bem complicado. Mas deu uma melhorada na questão da internet, né? A gente, na escola, a gente consegue trabalhar direitinho, né? Não consegue ter em todas as salas ainda, que seria o ideal, nas salas de aula para os professores, né? Mas, enfim, na escola a gente consegue trabalhar o básico e se comunicar. Alguns pais aqui ainda não têm. A gente tem essa realidade de alguns pais que ainda realmente não têm. Outros já têm, né? Aí compraram a Starlink, né? Então,
essas modernidades foram ajudando um pouco mais, mas a gente ainda tem famílias que não têm acesso à internet de jeito nenhum. Ele tem um telefone rural, que é uma placa que ele coloca, e aí a gente só dá para conversar com ele, se ligar realmente. Sim. Normalmente. É uma espécie de telefone fixo? É um telefone fixo. E aí a gente consegue se comunicar com eles dessa maneira. Quem os professores de lá? Você tem dificuldade por conta dessas outras dificuldades? Se bem que a gente não faz lotação de professor, nem de servidor, nem de coisa alguma. Mas, de qualquer maneira, a escola, dependendo de onde ela está localizada, ela atrai por si só os servidores que querem trabalhar ali. Aqui, por exemplo, eu costumo dizer que eu estou numa posição muito privilegiada, de fácil acesso, tem um transporte público, estacionamento, essa coisa toda. Lá, você enfrenta essa dificuldade de, vamos dizer assim, atrair servidores, professores para trabalhar na escola? Sim, porque a escola, por exemplo, né, escolas de difícil acesso, tem alguns critérios. E a nossa escola ela não se encaixa, embora nós temos alguns alunos que, para chegar na escola, tenham essa dificuldade em chegar, né? Mas o que acontece? A escola não está considerada como uma escola de difícil acesso. Então, é uma gratificação que esses profissionais que trabalham nessas escolas conseguem receber. No nosso caso, já não conseguem. E aí a gente tem essa dificuldade, mas se a gente comparar em relação à Transacriana, como nós somos a primeira escola, né, então no quilômetro 15, então a gente até tem uma maior facilidade em conseguir, né, que seja lotado um pouco mais rápido. Às vezes o que acontece é que, dependendo de onde que o professor mora, né, depois, com o tempo, ele consegue uma escola mais próximo, então, isso aí, automático, ele acaba indo, porque, realmente, ele tem que acordar muito cedo. Porque, por exemplo, a nossa aula de manhã ela começa às 6h30, porque a gente se divide. A gente é uma escola que tem 2 etapas, ensino fundamental, anos finais, e o ensino médio. Então, o ensino médio, nós temos 5 horas de 60 minutos. Então, nós tivemos que diminuir, né, o horário, né, da manhã, começando um pouquinho mais cedo, 6h30, aí de segunda a quinta até as 10h45, e na sexta-feira até as 11h45. E aí, automaticamente, é o ensino fundamental saindo e o ensino médio já entrando na sala. E aí, para a gente conseguir, às 5 horas da tarde, com que esses alunos saiam, né, porque, principalmente, esses alunos que pegam barco, né, é bem complicado para eles, porque eles não moram logo na beira do rio mesmo, de fato. Então, o horário ele não foi pensado por uma comunidade da escola apenas, não é pensado por conta do aluno, desse deslocamento. Exatamente, do aluno. E aí, por exemplo, né, a gente teve que conversar com toda a comunidade escolar, explicar o porquê que a gente precisava, né, começar um pouquinho mais cedo, porque a gente tinha alunos que, como eles moram na beira do rio também, e aí, então, precisava que a gente saísse até 5 horas, porque, quando começa a encher o rio, aí começa a vir descendo no rio muito madeira, né? E aí ficava com medo o barqueiro de que, nesses dias, pudesse virar a embarcação. Né? Então, a embarcação, por mais que os meninos venham, eles usam o colete bonitinho, direitinho, mas é um risco, né? Porque, de repente, um pedaço de madeira acerta. Esse enfrentamento teu é diário, não é? Diário. Todas essas coisas, tendo os locais de alagamento, não tendo o transporte, tudo isso, todo dia tem um desafio a vencer. Todo dia. Todo dia, porque, sim, acontece que, se um dos transportes deu problema, aí a gente já tem que pensar como que vai remanejar, como que vai avisar que o menino vai demorar um pouquinho mais para chegar em casa. Né? Então, a gente já trabalha sempre nessa perspectiva de, se deu problema num, como é que a gente procede? Então, a gente já tem plano A, B e C, que é para a gente não ter que parar o dia, porque, se parar o dia, é um sábado. Né? E nós temos muitos alunos, inclusive, que ajudam realmente em casa. Né? Então, eles ficarem muito nos sábados na escola compromete a ajuda na horta, né? Foi lá levar o gado para vacinar, né? Tira um sábado, o domingo, porque os filhos estão em casa. Então, é uma luta constante. A minha próxima pergunta tem a ver exatamente com isso. Quem é esse aluno da escola rural, da escola do campo hoje? Se a rotina dele no campo influencia, impacta o comportamento dele em sala de aula ou na escola de maneira geral? Impacta, assim, bastante. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque a gente tem, não são todos,
mas tem realmente, né, principalmente os meninos, que eles ajudam realmente no cuidado com a terra, com a agricultura, com o que é plantado lá, que é para servir, né, de renda para a família. Então, a gente tem essa situação de alunos que, como eles acordam muito cedo, porque eles têm que pegar o ônibus cedo, porque como a aula começa às 11h45, então eles começam a trabalhar muito cedo, de manhã. Porque eles têm que parar para tomar banho, né, para se organizar, para vir para a beira da estrada pegar esse ônibus. Então, esse aluno, você imagina, ele chega às 11h45, ele faz o lanche de entrada. Correto. E aí, quando você faz aquele lanche, tu vai para uma sala com ar-condicionado. Eu só teria vontade de fazer uma coisa. Dormir. Porque depois do almoço tem que ter aquela pausa. E para quem vem já de um trabalho, muitas vezes braçal, não é? Exatamente. Então, eles ficam muito sonolentos, né? Então, assim, a gente sempre pede para os professores, olha, né, vamos organizar as sequências didáticas com aulas práticas, né, que realmente envolvam esses alunos, porque quando a gente começa, né, a fazer as coisas, a gente começa a ficar um pouco mais alerta, né? Quando é muita aula só explicação, ou passa um slide, então, que eles não são muito ativos na atividade, então a gente começa a perceber que eles ficam mais sonolentos, que eles querem dormir, né? Mas é bem complicado, sim, conciliar essas duas coisas. Impacta. Por conta do trabalho no campo, vocês têm, em frequência, seja durante um tempo, por exemplo, período de colheita, eu estou falando aqui como leigo, porque sou um homem da zona urbana. Quando há esse tipo de situação em que eles precisam efetivamente trabalhar, tem o afastamento da escola e vocês promovem algum tipo de resgate? Na realidade, assim, eu sempre vejo que as famílias, apesar de que muitos deles eles não conseguiram estudar como deveriam, né? Mas eles entendem a importância da escola. Então, a gente não tem assim, diretora, né, o fulano não vai poder vir porque a gente tem que colher, a gente tem que, né, fazer a limpeza. Não acontece isso, não, é raramente que acontece. Né, um ou outro aluno, os pais eles entendem essa importância da escola na vida dos filhos, né? Tanto que alguns, às vezes, dizem assim, diretora, eu só tenho que terminar porque minha mãe disse que eu tenho que terminar. Né, e a gente vai conversando com ele, mostrando, né, que tem uma importância, que mesmo que ele não queira uma vida acadêmica nas universidades, mas que isso vai servir para a vida dele como um todo, mesmo que ele queira ser apenas um pecuarista, um agricultor, que ele eu quero só cuidar da terra do meu pai, só quero dar continuidade. Sim, mas esses conhecimentos aqui são básicos, eles vão servir. Então, todo o tempo conversando, porque, às vezes, ele diz, eu estou querendo desistir. E se eu desistir? Aí a gente vai naquela muita conversa para ver se eles conseguem concluir. Né? Tem sido bem satisfatório o resultado. Mas os pais têm papel importante nessa trajetória também. Então, isso significa que vocês estimulam os sonhos ali, não é? Seja aquele sonho que para ele é mais alcançável, quanto aqueles que parecem ser mais distantes, não é? Sim, a gente sempre tem esse trabalho, né, desde que a gente começou em 2020, porque 2019 que a gente começou o novo ensino médio, então vinha muito carregado disso, né, do aluno pensar no seu projeto de vida. Sim. E aí a gente continua fazendo isso, e não só com o ensino médio, mas também com o ensino fundamental, né, sempre mostrando para eles que existe uma importância e, independente da escolha deles, né, que eles façam, mas terminem até o ensino médio, porque é básico para eles, né? Vai servir para eles, seja o que eles escolherem para a vida deles. Você falou de 2019, 2020, aí eu queria falar agora de um período da nossa história, né? Da história do nosso trabalho como gestores, mas da história da humanidade como um todo, que foi o período da pandemia. A gente enfrentou muita coisa, o que algumas pessoas, e que de fato para algumas pessoas foi chamado de período de isolamento, para nós, na verdade, foi um período de muito trabalho. A gente tem imagens sobre isso, não é? Para a gente ver. Olha só, durante esse período de isolamento, e aí alguém talvez se pergunte agora, mas por que é que eu não falei o nome da escola? É porque eu queria deixar exatamente para esse momento. A Elidiane é diretora da escola... Dr. Santiago Dantas. Que fica localizada... Na Transacriana, no quilômetro 15.
em Rio Branco, zona rural. E aí, não foi de propósito que eu não citei o nome da escola no início. Aliás, foi de propósito que eu não citei o nome da escola no início, porque eu queria que você falasse como é que foi, durante esse período de isolamento, manter o vínculo com os alunos e as famílias. Vamos lá, considerando que na zona rural o acesso digital, você acabou de dizer, muitas vezes ele é limitado ou ele não existe. Como é que vocês conseguiam se organizar para que o vínculo entre o aluno e a escola não deixasse de acontecer? De início, a gente não tinha internet. Então, hoje a gente já tem, né, ainda com um pouquinho de precariedade, mas a gente já tem. E a maioria das nossas famílias tem hoje o acesso. Mas, em 2020, não. Era uma realidade totalmente diferente mesmo. Até na escola, a gente tinha com muita dificuldade a internet. Então, o que acontecia? A gente fazia o quê? Fazia avisos, né? E aí, esses avisos que dava para eles passarem na escola, a gente anunciava, né? Anunciava nos jornais, tinha na televisão. E aí a gente fazia o quê? Era boca a boca, né? Avisando, ligava os que tinham telefone rural, porque tinha uma quantidade maior de pais com telefones rurais. Sim. E a gente ligava, e aí para eles virem buscar essas atividades. Isso que vocês estão vendo agora, que as pessoas estão vendo em casa também, é o quê? Essa organização? Você está ali sentada no chão com alguma outra pessoa? Vocês estão organizando o quê ali? Ali é a coordenadora de ensino, a professora Margarete, e lá nós estávamos fazendo o quê? Como não tinha passar vídeo, essas coisas, não dava. Então, a gente organizava as apostilas para entregar para os alunos. Aí, de todos os componentes, cada um fazia a sua apostila, e aí a gente juntava num pacotezinho, né, lacrava bonitinho, colocava o nome do aluno em cima, porque o pai vinha para fazer a retirada. Então, a gente ficava sempre na escola, sempre, né, horário direitinho, sempre tinha alguém para entregar para os pais. Ou seja, para quem trabalhava na escola, eu acho que não tem gente melhor para falar sobre o que foi e o que não foi isolamento do que educação e saúde. Sim. Não é? E aí, muito bem, você falou do pai ir lá buscar. E o pai que não ia? Aí o pai que não ia, o que a gente fazia? A gente ficava tentando, né, ligar, ver se o vizinho conseguia levar o que era próximo. E o que não tinha o vizinho? Aí era um problema maior. E aí, como não estava surtindo tanto efeito assim, porque a gente não tinha um grande número de pais que podiam ir, e o que é que eles alegavam? Diretora, se a gente gastar o dinheiro para ir buscar, né, porque é 4 para ir, 4 para voltar, o que vai acontecer? A gente não vai ter o dinheiro para comprar um item para comer. Então, tinha essa dificuldade. É por isso, então, que vocês... Aí acabou o isolamento mesmo, né? Sim. Vocês romperam as barreiras e... esse não é a Marruá, né? Esse é o ônibus grande mesmo. E era através dele que vocês iam... A gente fazia a entrega, né, na principal, todinha, e aí a educação do campo, o transporte liberaram, porque estava vendo que não estava tendo, né, um grande número de pessoas que estavam indo buscar as atividades. E aí começou a facilitar, a gente conseguiu chegar melhor, né, em quase 100% dos nossos alunos. Né? Então, a gente entregava, a gente parava, casa a casa, né, e aí a maioria das casas elas não são na beira da estrada, não são. Então, a gente tinha que se deslocar algum período, né, pular porteira, pegar carreira. Pois bem, eu lembro que você me contou histórias disso daí, de carreira. A gente chama de carreira. Conta pra gente o que foi para as pessoas entenderem o que é uma carreira. Uma carreira assim, a gente vai entregar material. Quando pensa que não, lá vem, ou era chuva, porque a gente pegou tanto carreira de chuva. Sim. Né? A gente está ali no ramal, voltando, já para ir para o ônibus, começa a chover do nada. Aí vai molhar o checklist que os pais assinavam, porque tinha toda essa organização para comprovar que realmente nós estávamos fazendo. Né? E lá a gente olhava para onde que fica mais perto, correr para casa de volta, onde a gente estava com a família, ou dá tempo de chegar no ônibus. Então, a gente fazia essa avaliação e corria para onde dava então, melhor. Carreira, para quem não entende, é isso aí, é a fuga de alguma coisa. A fuga de alguma coisa, né? Então, às vezes, era entrar, aí é sempre assim, né? As famílias dizem, vem, o cachorro não morde, não. Aquela foto, vamos mostrar ela, essa daí. Eram situações assim. Sim. Vocês já tiveram que subir na porteira, assim, grade dessas coisas? Grade não tem grade, né? Porteira mesmo e nos arames, né? Por quê? Assim, lá vem cachorro,
né? Lá vinha boi, entendeu? Porque fica ali tudo junto, né? E normalmente a família diz, não, pode vir, diretora, pode vir. Eles chamam, né? Não morde não faz nada não. Só que parece que o bicho, quando sente que a gente tem medo, aí que vem medo, né? Então a gente corria e voltava, não tinha jeito não, era o jeito de escapar, né? Então a gente entregava nas casas, aí além de entregar, às vezes a gente chegava lá e o aluno, ele tinha feito 1 ou 2 questões da atividade, né? E a gente sempre priorizava colocar exemplos, Sim, né, resolvidos para ele ter um norte. E mesmo assim, às vezes não estava em branco. E aí a gente sentava na beira da casa, vamos aqui, por que você não fez? Vamos fazer agora. Então a gente saía de manhã 7h30 e a gente não tinha hora para voltar. essa foto para mim ela é muito emblemática porque a sala de aula, a escola virou isso. Sim. Não é? Virou exatamente isso. E quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu fiquei pensando se para a gente que da zona urbana não era fácil, para vocês do campo, da zona rural, devia ser assim o dobro, o triplo de dificuldade, não é? O triplo, porque a gente tinha que organizar todo o material, os professores planejavam, mandavam, a gente mandava para a gráfica, imprimia na escola. Separava, pegava todas as apostilas, colocava num pacote só, colocava o nome do aluno bonitinho, separava por turma, porque a gente levava em caixas aí dentro do ônibus, Sim. né, bem organizadinho, mas teve um dia que não tinha o ônibus e a gente teve que ir, por exemplo, numa caminhonete. E aí a gente colocou tudo lá atrás, então assim com o maior cuidado do mundo, porque o vento não levar, né? E o motorista desse ônibus aí também era uma mulher, porque assim, eu estou vendo só mulher ali. Né? Não, era homem. É porque, às vezes, eles desciam para ajudar. Tá. Né? Quando a gente, por exemplo, tinha mais famílias dentro de um ramal que o ônibus não entrava, então a gente tinha que levar a caixa. Né? Então, assim, os motoristas eles sempre foram muito parceiros da escola. Então, quem segurou, não tem como não dizer isso, quem segurou a educação foram as mulheres, não é? Sim. Sempre, porque eu tenho certeza que essa realidade que a gente está vendo nessa imagem, ela deve ter, isso deve ter acontecido em todas as escolas do campo, nas escolas urbanas, e a maioria, a gente sabe, das servidoras ou dos diretores é composto pelo sexo feminino. Sim, e tanto que, por exemplo, até esse ano, inédito, a gente tem até uma quantidade de professores homens, né, bem maior do que em outros anos anteriores, mas a maioria sempre foi mulher na nossa escola, né? Mas a gente não tinha medo, a gente enfrentava os desafios, né? Esse daí, por exemplo, é um ramal lá no 7, que o ônibus não conseguia entrar, né? Tinha dia que não dava, então a gente tinha que andar com as atividades, os checklists para poder entregar e recolher também. A gente viu uma porção de imagens aí fico pensando, olhando para trás, tem algum momento ou um gesto de algum aluno, de alguma família que, quando a gente finalmente voltou para as aulas presenciais, ou mesmo durante essa entrega de material, que tenha marcado vocês de alguma forma, que você consiga se lembrar? Porque, para mim, a imagem de você sentada na porta do ônibus, para mim, aquilo ali é muito emblemático. Eu nunca esqueci, desde quando eu vi essa imagem pela primeira vez. Mas você tem alguma recordação que você consiga dizer para a gente, olha, isso aqui me marcou, seja no retorno presencial ou lá quando vocês estavam fazendo esse trabalho? Quando a gente ia entregar as atividades, era natural, para mim era muito natural, né? Tanto que eu sempre fazia questão de participar, mesmo tendo os professores, mas eu fazia questão, né, de ir nas entregas. Então, para mim era muito natural chegar e quando o aluno não tinha realizado a atividade, eu dizia, senta aqui, vamos lá, vou te ajudar aqui. E aí a gente começava lá a ajudar eles a realizar a atividade. Mas eu não tinha noção do quanto que isso era importante. E principalmente para um aluno que a gente tinha recebido, que era um aluno autista, né? E aí isso fez muita diferença para ele. Só que, num determinado momento, né, a mãe foi, pediu a transferência dele, e aí ela falou assim, diretora, a senhora sabia que fez tanta diferença na vida dele a senhora sentar com ele e fazer as atividades? Porque, quando a senhora saía, que ele ia fazer as outras atividades, ele dizia assim, esse aqui eu não consigo. Mas, quando ela vier, quando os professores vierem, quando a diretora vier, eles vão me ajudar. Então, ele tinha essa consciência e, para ele, foi muito positivo, porque antes ele ficava apreensivo no começo, né, de deixar em branco. Então, às vezes,
prestar ajuda a um aluno parece na cabeça da gente que é muito natural. Mas na vida deles, né, faz muita diferença. Então, isso foi uma coisa que me marcou. E ela disse, eu vou embora porque a gente está com problemas familiares e eu tenho que ir embora. Mas, se fosse por mim, ele ia terminar na escola Santiago Dantas. É interessante como atitudes simples nossas, que, como você disse, para a gente são tão comuns, para eles marcam de um jeito muito positivo, e eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer essas atitudes. Porque a escola estava ali representada na Elidiane, né? A Santiago Dantas era a Elidiane. Né? E eu não tenho essa, né? A gente sentava na beira da varandas, né? Onde fosse, a gente sentava ali para ajudar e normal, que nem a gente sentava ali na beira do ônibus mesmo, né? A gente já ia preparado para sair limpo da escola, né? Mas a gente já voltava com poeira até na alma. Mas é muito comum. Você falou dos desafios que vocês enfrentam para mantê-los na escola, para conscientizá-los sobre o futuro, né? Porque o futuro vem. Essa é uma coisa que a gente diz sempre, que o futuro vem. Como é que você vai estar preparado para recebê-lo é o que faz a grande diferença. E mesmo na escola do campo, os alunos eles vão enfrentar os desafios da vida. Como é que vocês os instruem para isso? Tem momentos em que vocês param para falar sobre esse assunto, ou isso é feito de forma natural durante as aulas, durante o trabalho de vocês? Durante as aulas, a gente sempre prioriza muito, a gente sempre pede para os professores fazerem essa relação, né, do que a gente está trabalhando, o que a gente trabalha nos planos de curso, o que vem, porque tem uma questão de localização, de valorizar a localidade, né? Mas a gente sempre pede para que eles observem e levem exemplos práticos, porque é uma forma de você conscientizar. Porque aquilo que você trabalha continuamente, ela tem mais impacto do que uma vez na vida você falar sobre, né? Então, assim, tanto os professores em sala de aula vão levando exemplos, né, contextualizando os assuntos, os objetos de conhecimento, muito com a realidade deles vivida, porque eles têm muito conhecimento prévio, porque eles vivem na prática muita coisa, por exemplo, que é visto lá em química, em biologia. Né? Às vezes eles já sabem o que é, não sabem o nome conceitualmente, não é? Mas eles já vivenciaram. Né? Então, além disso, a gente também tem uma relação que é muito boa com os meninos, com os alunos. Né? E aí, automaticamente, a gente vai fazendo esse trabalho. Né? Então, quando a gente vai fazer qualquer evento, a gente conversa muito com eles. Né? O que vocês acham que é? Como é que dá certo? Para valorizar esse conhecimento deles, né? E a forma como eles gostariam que a gente executasse tal ação. Então, isso tem feito muito diferencial. Quais são, então, as maiores riquezas, eu acho que você já falou de algumas aqui, de trabalhar numa escola rural? E que geralmente não são encontradas numa escola urbana. A escola rural, ela nunca vai ser uma escola, por exemplo, que nem a Heloísa, que está em 1000 alunos. Então, esse número reduzido de alunos, né, ele faz com que a gente consiga conviver mais com esses alunos, se aproximar ainda mais deles. Né, porque, assim, a gente sabe que nas escolas com maior número de alunos, você até consegue, né, transitar entre eles. Mas, quanto menos alunos, você consegue se aproximar ainda mais deles. Né? Então, isso é uma coisa que eu verifico que é muito mais fácil para mim. Então, por exemplo, eu sei praticamente o nome de todos os alunos, com exceção dos que estão chegando agora no 6º, né? E na primeira série, que são alunos novos, que aí eu estou me habituando. Mas é muito mais difícil, por exemplo, para você conseguir saber todos os alunos por nome. Eu esqueço o meu nome às vezes, eu não sei. E a gente não, eu consigo. Os coordenadores. Eu troco, eu chamo um de outro, o outro. Eles têm que responder, porque eu estou chamando. Não é verdade? Eu chamo um de um e o outro. Todo mundo. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue estar mais próximo do aluno. Eles conseguem conversar, eles conseguem tirar dúvida. Então, por exemplo, volta e meia, às vezes, quando eu estou atendendo algum assessor, até mesmo da secretaria, alguma equipe, de vez em quando, eles batem na porta, eles colocam a cabecinha assim do lado. Aí eles veem que eu estou atendendo, aí eu digo o que foi. Eles, não, depois. Mas é isso, às vezes é conversar, é tirar uma dúvida, o que a senhora acha que eu poderia fazer. Então, assim, isso é uma coisa que, quando eu trabalhei em Sena Madureira, que era a zona urbana, eu não conseguia ter, mesmo sendo professora. E hoje eu consigo ter com esses alunos. Então, assim, essa convivência que a gente passa a ter com eles, ela é muito válida e que eu tenho certeza que nas escolas com grande número de alunos não consegue ter.
E com os pais, como é que é essa relação? Existe esse vínculo de confiança entre os pais e a escola? Nós começamos um trabalho muito sempre pautado em documentos, né, na legalidade, na transparência. E isso fez com que os pais conseguissem enxergar a responsabilidade que nós temos com o trabalho. Porque trabalhar com o aluno, e aí, independente de ser de zona rural ou zona urbana, a gente tem que ter muito comprometimento. Sim. Por quê? Porque o que nós temos que priorizar é que o aluno é sempre a prioridade. Ele é sempre a prioridade. E quando o pai sente que o filho está indo para uma escola que valoriza isso, ele começa a nos respeitar. Então, a gente não consegue, às vezes, conviver tanto com os pais porque eles têm a dificuldade. Ônibus. Então, quando a gente vai pensar numa reunião com os pais, a gente tem que pensar, não é qualquer horário. A gente tem que pensar assim, qual é o horário que tem ônibus vindo, tanto de quem mora na parte de dentro, né, do 52, sentido escola, e quem vem do quilômetro 1 até a escola. Então, a gente tem que pensar nos horários de ônibus. Então, não é na hora que é melhor para nós, é melhor para os pais, que eles conseguem vir. E aí tem toda uma dinâmica que, às vezes, a gente não consegue ter tantos pais na escola, às vezes na reunião, mas eles sabem desse comprometimento, e quando realmente acontece alguma coisa que precisa, né, eles vão na escola e eles sabem, a gente tem esse respeito deles, que foi algo conquistado com muito trabalho, e que eles veem que os filhos estão evoluindo, porque o pai ele sente. Ele sabe que o filho está evoluindo, que ele está melhorando. Né? Então, a gente tem conquistado os pais nesse sentido. E, às vezes, eles não vão, não é porque eles não querem, porque não tem condições, e, às vezes, não tem financeira mesmo, de pegar o ônibus e ir para ir na escola. Ele até quer. Porque tem muitos pais que têm internet e dizem, diretor, eu estou sem o dinheiro, ainda não recebi o Bolsa Família, mas eu queria ir na reunião. Eu digo, não, pai, tranquilo. Depois eu vou mandar a pauta bonitinho, né? E aí vocês conseguem ler. E quando o senhor puder, o senhor passa na escola que eu vou lhe atender, não tem problema nenhum. Maravilhoso. Você falou de coisas boas que a escola faz, mas tem algum projeto específico assim que você gostaria de citar que, de alguma forma, tenha transformado, ainda que seja a realidade de um único aluno? Uma coisa que a gente sempre faz, que, na realidade, não é um projeto, mas, por exemplo, uma atividade que a gente viu que dá muito certo, é o trabalho colaborativo entre equipe gestora, professores de ensino especial. Então, a minha lotação, por exemplo, na Santiago, é professora do ensino, é professora do AE. Você é professora da AE? Da AE. E aí eu fui lá para a escola lotada, né, para esta função. Então, foi uma área que eu me apaixonei e que eu vi que é muito carente. Muito carente. Então, eu sempre estou lá com a professora do AE, a gente senta, reúne com os mediadores, reúne com os professores, e esse trabalho colaborativo de entender que dentro da escola não existe duas escolas, existe uma só, e que todos estão trabalhando para o bem do aluno, tem feito grande diferença na vida dos nossos alunos. Não só o público-alvo do AE, mas também os demais. Porque todo aluno ele vem, às vezes, ele tem um autoconhecimento em matemática, mas em língua portuguesa ele não tem. Então, quando o professor entendeu que eu não posso nivelar ninguém, que ele entende isso, começando lá com o público-alvo do AE, ele consegue levar para os demais também. Então, esse é um trabalho que eu não me canso de fortalecê-lo, porque ele é de suma importância. E aí a gente tem uma interclasse que a gente faz com os alunos, que é um momento que a gente consegue jogar com eles, a gente faz parte. Ela copia a gente. Ela fica... A gente, na escola, quando eu cheguei lá, isso era muito a parte do esporte é muito presente, sempre foi, tanto que eles ganharam troféus nacionais no vôlei, né, no futsal, então era muito mais presente ainda. Na verdade, eu vou corrigir, eu vou dizer que a gente copia vocês. Porque ano passado, o nosso interclasse, a gente fez... Os professores jogaram, abriram a competição fazendo um time. Jogaram... Entre aspas, mas jogaram. Né? E aí a gente joga, né, às vezes, junto com eles no time. Né? Isso, por exemplo, é a coisa mais divertida divertida do mundo. Então, assim, alguns já não têm tantas habilidades, mas a gente fica todo mundo lá na quadra, torcendo. Né? E aí a gente coloca... Para cada turma, a gente tem um padrinho. Então, aquele professor lá, padrinho, está lá torcendo, né? Então, tem uma certa rivalidade boa. Né? Então, além do interclasse, aí a gente já está, acho que na terceira etapa,
encontro que a gente vai fazer, que a gente está fazendo um copão, né? E a gente convida algumas escolas, né? Convida? A gente convida. E o que acontece? E tem sido muito, muito bacana, porque a gente conversa com os meninos, olha, né? Tem que tratar quem vem para a nossa escola com muito respeito, né? Olha, vocês têm que ter cuidado. Como é que vocês gostariam de ser tratados? Está ouvindo essa história aí, né? De convida? A Sim. ideia surgindo aí, ó. Mas tem sido muito gratificante, tem sido muito bacana, os meninos gostam, né? E aí a gente também, além de estar classe, a gente tem um aluno nota 10 que a gente faz. E aí os meninos, eles ficam assim, ai, meu Deus do céu, eu não fiquei em primeiro, porque tem alunos super competitivos, né? Sim. Às vezes aí a gente colocou, por exemplo, tem lá no critério que o caderno de ocorrência da sala de aula, ele vai tirar cada meio ponto. Ah, gente, tem. Entendeu? E aí, o que acontece? Eles ficam, ai, mas diretora, foi só porque eu disse isso. Ah, não tenho culpa, né? Então, eles ficam, mas ano que vem eu não vou abrir minha boca para dizer nada. Tá então, vendo? assim, é muito estimulante, é muito bom a gente ver eles. Então, assim, tem alunos que ganham em quase todas as disciplinas, porque para cada disciplina o professor elege aquele primeiro e segundo lugar. Perfeito. Então, isso é muito bacana, a gente tem conseguido ver que os meninos se envolvem. Eu Gostaríamos que fosse até mais, né? Olha, eu pedi uma coisa, né? Você me disse 4? Mas eu gostei, hiperfoco agora. Eu gostei dessa história do convida. Ó. Será Sim, que rola? Acho que rola. Mas só se a gente for na tal da Marruá. Eita! Será na Marruá só dá 13. Então não dá. Não dá, não. Não dá. Mas, assim, é bem legal. A gente vai fortalecer essa ideia Quem sabe? direitinho. Porque a gente tem vôlei, né? A gente tem o vôlei, tem o futsal. Né? Normalmente, o vôlei é mais à tarde mesmo com os meninos do ensino médio, Sim. porque o ensino fundamental fica mais de manhã, né? À tarde até tem um ensino fundamental. São 2 turmas. Eu já ia pedir. Agora esquentou. E aí, mais o nono ano já são bem grandinhos, né? Sim. Então, a gente sempre deixa eles para participar realmente com os meninos do ensino médio e tem dado super certo. A gente não falou ainda dessa palavra, legado. A gente vai deixar, porque, vamos lá, não tem mais como apagar isso da história. Entre 2020 e 2027 ou é 28? Eu nunca sei. Acho que é 28. Acho que meados de 2028. Né? Começo. Esse vai ser o período em que a Elidiane Martins Tamburini Lima foi diretora da escola Santiago Dantas. Não tem mais como esquecer. Isso é inapagável. Não sei se essa palavra existe, acabei de criar, bonita. Isso é inapagável. Qual é o legado que você acha que vai deixar? E qual é o desejo que você tem para o futuro dessa escola? O que você espera que os alunos levem para a vida? E, independente deles escolherem ficar no campo ou seguir um outro caminho, qual é que você acha o legado que você vai deixar e o que você espera para eles, para o futuro deles? A dos Anjos, quando eu fui para lá, para a escola, em 2016, ela era de gestora. E aí ela tinha conseguido muitas mudanças positivas, né? E aí, quando eu assumi, eu tentei manter essa continuidade, sempre valorizando o aluno. O aluno. Então, o nosso trabalho é para o aluno, para que ele consiga ser melhor do que o pai dele foi. Né? Então, esse foi sempre o nosso trabalho. E aí eu sempre repito para eles, e aí quando a gente tem alguns momentos que a gente vai conversar, eu sempre falo para eles, o que eu quero para vocês? Que vocês possam ter as mesmas condições do aluno da zona urbana. Então, a Elidiane, a briguenta, sabe? A que insiste constantemente, é para quê? É para que eles tenham as mesmas condições. Normalmente, nem sempre a gente consegue, mas a gente luta para dar essas mesmas condições. Por quê? Eu digo para eles, vocês nunca podem deixar de acreditar que vocês são capazes. Porque o que eles conseguirem é para eles. E isso, ninguém nunca vai tirar deles. Eu digo, o que vocês aprenderem é de vocês. É de vocês e vai levar para vocês. Então, eu acredito que isso é uma das coisas que eu sempre falo para eles, que eles têm que acreditar neles, que o que eles sonharem, o que eles desejarem, eles vão conseguir.
Então, só basta eles quererem, que nós vamos estar lá para apoiá-los, que nem sempre temos feito. Então, eu acredito que isso é uma das maiores contribuições que a gente tem feito, né? Fazer com que eles acreditem que, independente deles estarem na zona rural, que nós vamos nos organizar enquanto equipe gestora para garantir que eles tenham tanto um professor que vai levar um ensino-aprendizagem para eles de qualidade, quanto que eles vão ter meios, e aí a gente corre atrás deles para eles terem, né? Porque eles são capazes. Eles são alunos que são de uma realidade que já é desfavorável, mas que eles já são lutadores, que eles são batalhadores, são resilientes, e que isso já é um a mais. Então, que eles podem ter o que eles quiserem, independente de eles ficarem na zona rural, na zona urbana, e que essa escolha seja muito consciente, muito deles, muito de, poxa, né, eu vou sair daqui, mas eu não posso esquecer de onde eu vim, porque isso é o que a gente tem que fazer, independente de ser zona rural, zona urbana, é fazer um bom trabalho para o aluno e por ele. Tu acredita que a gente acabou já? Já? Que era só isso? Só isso. Quanto tempo a gente tem de gravação? 45 minutos. Meu Deus. É porque assim, eu acho que não tinha melhor forma, eu não esperava por essa resposta, eu fiquei só ouvindo aqui, eu digo, meu Deus. Mas já que a gente está falando de legado, eu vou precisar que você olhe para ali, porque tem umas coisinhas. Você falou, eu falei muito menos que você, e olha que eu falo. Ó. Mas aí tem umas pessoas que querem falar para você. Misericórdia. É, sim. Vamos, cadê? Vamos ver. Bom, falar da Elidiane é você saber que ou você ama ou você odeia, né? Não tem meio termo. Ou você é extremamente grato pelo que aprendeu com ela, ou você a odeia porque você não conseguiu ver, entender a educação como de fato ela é. A Elidiane é uma pessoa que te inspira a fazer sempre o melhor e fazer da melhor forma, fazer da forma correta, como manda a lei, como manda os princípios, né? Seguir os valores dela. E ela, no dia a dia, ela é aquilo que você vê mesmo, entendeu? Ela não tem fingimento, né? Quando ela fala da educação, você chega a notar uma certa emoção nas palavras dela, porque ela, de fato, ela carrega aquilo com ela. Ela leva muito a sério a questão da educação. E quem convive com ela consegue identificar isso. Elidiane Tamborini, ou quem sabe até Dama de Ferro, né? Às vezes eu chamo assim, não é segredo, tá, gente? Ela sabe. Eu acho a Elidiane muito comparada com o filme de A Veste Prada, e eu já falei isso pra ela. Elidiane, ela é muito forte, ela é muito, assim, líder. Essa é a palavra correta, né? Elidiane é muito líder. Ela tá à frente de uma escola grande, de zona rural, que tem muitos alunos, tem muitos funcionários, tem muitos professores. Tem a família, né, que a família é bem presente na escola, é uma coisa bem admirável. Eu admiro muito como mulher, como profissional, então assim, é um prazer imenso não ser somente professora da escola, mas também que eu considero ela como uma grande amiga. A Elidiane é uma mulher, uma diretora que se destaca pelo seu compromisso e dedicação com a escola. E com sua liderança, ela fez com que a escola se tornasse hoje modelo em ensino, com professores dedicados e alunos que sempre estão dispostos a aprender. Mas ela nunca foi só apenas uma diretora. Ela foi uma amiga que sempre ajudou seus alunos, dando conselhos, sempre incentivando. E nos ensinou que se nós tivermos coragem e disposição, nós podemos chegar a qualquer lugar. Obrigado, Elidiane. Você é uma mulher e uma profissional incrível. Oi, Elidiane. Eu lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu cheguei lá na escola. Eu estava cheia de medo, não sabia como que vocês nos receberiam. Mas a tua presença ali, né, você caminhando por aqueles corredores, toque, 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 a forma como você lidava com os alunos, com os funcionários, com tanta força, com tanta garra e de uma forma de autoridade, mas também de muito respeito. E eu pensei, um dia eu quero ser que nem ela. Então você é uma pessoa
que, como profissional, me inspira muito. E eu sou muito grata por fazer parte desse corpo docente, por aprender com você todos os dias. Existem pessoas que trabalham apenas para receber o seu salário ali no final do mês. E existem pessoas que trabalham que nitidamente a gente vê que acredita naquilo que faz. E você é uma pessoa que acredita na educação, acredita na transformação que vem através dela. E muito obrigada por me ensinar. Existe uma Salisa antes de te conhecer e uma nova mulher que tem vindo com tudo aquilo que tu me ensina. E eu só tenho muito a agradecer. Muito obrigada. Hoje eu quero falar de uma mulher muito especial, a nossa gestora Elidiane, que além de diretora, é uma mulher forte e dedicada, uma verdadeira inspiração. Eu quero aqui pontuar e relatar que em todos esses anos eu venho acompanhando o trabalho dela de perto, com os alunos, os funcionários, os professores. Ela nunca para, está sempre buscando o melhor, sempre correndo atrás, sempre muito justa, muito dedicada. E isso faz a nossa escola ser uma escola de referência. Eu queria aqui agradecer e dizer meu muito obrigado por todos os dias estar lutando pelo melhor ensino, por uma educação de qualidade. A gente tem muito orgulho de ter a senhora como nossa líder, a nossa gestora. E eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Fala, minha chefa, minha dire, minha querida amiga Elidiane, minha Elide. Passando aqui para enaltecer a pessoa que você é, a mulher forte que você é, mulher de caráter, mulher de honestidade, uma mulher que me ensina todos os dias a como ser uma pessoa melhor, e te agradecer por estar sempre sendo a base, o sustentáculo ali da nossa escola e do ambiente que a gente vive todos os dias. Sem você, aquela escola não teria a alma que tem, não teria o coração que tem e não seria exemplar como é. Hoje de homenagear uma pessoa muito especial para mim, que é batalhadora, guerreira, honesta, que é minha mãe. Ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, todo mundo sabe, mas que é uma pessoa ali que está sempre disponível para ajudar as pessoas. Mãe, eu quero que a senhora saiba que eu lhe amo muito, que eu estou aqui para correr atrás dos nossos sonhos. E queria lhe agradecer pela pessoa que a senhora é, pelos todos os conselhos da minha vida. Eu te amo muito, beijo. O Monomarcos é internacional. Você tá só por detrás, né? Dos panos, né? Minha irmã, todo enrolado todo no pano. Quer lenço? Ai. Gostou? Adorei. Mas é muito isso, né? Eu amo ou odeio. Não tem jeito, não. Eu deixei esse último pro final, tá? Porque... Diga esse daí. Minha amiga, muito obrigado, viu? Viu como nem dói? Dói não. Eu que agradeço. Eu fiquei muito apreensiva, né? Porque vamos fazer... não sei o quê. Mas, enfim, muito, muito obrigada. Você sabe que você é um parceiro que eu compartilho, a gente chora um, né, no ombro do outro. As nossas dificuldades, a gente só está em escolas diferentes, com realidades diferentes, mas a dor é a mesma, né? E aí, ter a sua amizade, estar hoje aqui, é muito gratificante para mim. E agradecer realmente por esse momento e dizer para você que eu estou aqui para você, né, que eu puder fazer para lhe ajudar. E, de vez em quando, eu te perturbo também. Porque... Não, claro, eu estou aqui para isso. Ô, Vitor! E que você continue sendo essa pessoa que você é, porque você também tem muito disso. Eu acho que por isso que nós nos identificamos bem lá nas formações, quando eu era coordenadora de ensino, né? Por conta disso, porque a gente tem muito isso, de lutar pelos nossos alunos, de valorizar os nossos alunos, né? De entender que nós podemos fazer diferença, sim, né? E que isso, lá na frente, vai impactar muito na vida dos nossos alunos. De lutar por aquilo que a gente acredita. Acredita, né? Que é uma educação de qualidade, por isso que a gente faz e faz da melhor maneira possível.
Viu como não tinha como encerrar março de outro jeito? Não tinha como ser outra pessoa? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Gente, essa eu ia dizer essa é a Elidiane. E a gente encerra esse vídeo. Eu não posso deixar de pedir, eu sempre peço, deixa eu ver se eu estou dizendo tudo aqui, o meu roteiro. Que vocês se inscrevam no canal. Eu vou ganhar novos seguidores agora, por sua causa. Né? Eu espero que esse vídeo bombe, exatamente. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agradecer a Elidiane mais uma vez por ter compartilhado um pouco da sua vida e a gente ter visto através de vocês tanta gente boa aqui que veio esquentar o nosso coração. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Por favor, não deixe de se inscrever no seu canal, deixar aqui o joinha, isso é muito importante para a gente. E a gente começa muito bem a rodada de podcast 2026, que venham outros com essa mesma qualidade, com convidados também assim igualmente importantes como foi a Elidiane. É isso. A todas as nossas mulheres, não um feliz dia, nem um feliz mês, mas uma feliz vida. Muito obrigado. Pronto. Tu gostou? Quero um abraço. Não como nada Claro que eu não sou bobo. Mas é isso mesmo. Viu como? Mas a Elise sempre fala, ou amo ou odeio. Eu amo odeio. O Gabriel, ele fez a Zona Urbana. Essa é a história. Ele disse, chefe, eu quero ir para Santiago. Eu disse, fala-me, Cristo, como é que vamos fazer, Gabriel? Porque, na realidade, depois os outros contratos dele foi tudo na Zona Urbana. Sim, pode ir.